Gente, lembrando aqui da biblioteca do Peter, talvez seja o chinês mais simpático e querido entre nós. Já virou brasileiro, incorporou a cultura, inclusive, do Nordeste e daqui próximo Campinas, onde ele atua como acupunturista. Mas a ideia dele é muito interessante, porque contando quando ele chega do país de origem para viver aqui, nota alguns hábitos que talvez ele não praticasse se não estivesse lá, de roubarmos a uva, ou a jabuticaba, ou o que quer que seja, nas bancas das saudosas feiras livres e mercadões, até alguns meses atrás, que estavam funcionando a todo vapor. Mas depois eu conto a minha história pessoal com feiras livres, pelas quais sou fanático, vibro por uma feira, um mercadão. O Peter, quando diz que esse nosso consciente pacto com a imundície nos favorece a imunidade, eu concordo que ocorre. É o que está acontecendo hoje. Nós não temos na nossa biblioteca esse volume contra esse intruso, esse pandêmico intruso horrível. E isso nunca nos foi muito importante, principalmente quando você está no seu próprio meio, diferente de você introduzir um patógeno desses numa aldeia de índio, ou mesmo quando se levou o primeiro papagaio lá para a Itália e a psitacose tornou-se um problema de saúde muito grande para eles. Mas no nosso dia a dia estamos muito acostumados com essa prática de... Qual é o problema de comer uma fatia de mango ou abacaxi na feira, cortado com aquelas facas, que já podemos bem entender que estão limpíssimas? Ninguém vai adoecer por causa disso, muito pelo contrário, a gente vai tomando contato desde a mais tenra infância com todos esses patógenos e criando imunidade contra eles. Isso é positivo, é o papel dessa biblioteca, que ele usa como a analogia muito pertinente, muito inteligente para definir esse pedaço da história, né? Espera um pouco aqui. Sim, particularmente nesse momento, isso é o meu maior pesar, porque eu tenho esse hábito desde muito cedo de ir à feira toda semana, pelo menos. E se não tem feira onde estou, eu vou atrás de uma que exista naquela região. A história que eu tenho com feiras, as histórias são muitas. E primeiro que eu gosto da fartura, da abundância, dos berros e tudo mais que rola numa feira. Aquilo é vibrante, né? Aquilo é uma coisa linda, mesmo fora do país, quando a gente se depara com uma feira nos verões, sobretudo no hemisfério norte, quando elas são possíveis, a gente vê que feira é feira em qualquer lugar do planeta. Mas tem uma história que eu gosto muito, porque quando eu era um garoto, ainda na faculdade, bem novo, eu viajava para o Nordeste e acampava por meses. E uma vez em Ilhéus, hoje tem feira aonde? Perguntando para as pessoas que eu encontrava. Ah, sim, tem uma feira, assim, assado, no bairro X, mas está um pouco longe para você ir a pé. Pegue o ônibus tal e você chega nesse lugar. E assim eu fiz, eu não iria embora, sobretudo que nessas feiras livres do Nordeste, beira-mar, sempre tem muito pescado, muito peixe, isso
fascina duplamente. Gosto dessa fartura de coisas frescas chegando do mar, chegando dos pescadores, pelos pescadores. E entrei no ônibus repleto, vejam, isso é década de 80, e estamos todos ali, uns olhando para a cara dos outros, e eu era muito branquelo, como paulistano, douradinho de um mês de sol naquela região, mas ainda destoava e não dava nem para competir com aquela negritude maravilhosa de todos ali, que deviam estar curiosos e se perguntando: de onde veio esse branquela? Que ser é esse? Eu era o único diferente de todos ali. Enfim, olhares vão, olhares vêm. No fim dessa viagem, que deve ter demorado mais de meia hora, uns 40 minutos, já estávamos sorrindo uns para os outros, porque a diferença era muito gritante. E essa viagem termina meio como festa, eu recebendo dicas de um, de outro, enfim, todos manifestaram a sua curiosidade e a expressaram. Foi um momento inesquecível, por isso que eu acho que eu estou contando isso publicamente pela primeira vez, para reforçar o registro disso. Então as feiras, elas têm espírito, elas têm alma, elas têm identidade, elas têm uma cultura própria, que me faz uma falta tremenda hoje. Temperos na feira, não é verdade? Mas até segunda ordem vamos ter que observar esses aspectos, até porque esse livro desse tal Corona não está na nossa biblioteca. Era isso. O meu expressar o meu pesar em relação a uma coisa que até tão pouco tempo atrás continuava existindo sem maiores percalços e nossos hábitos, maus hábitos com eles, para falar, reforçar a ideia da biblioteca do Peter Liu. Obrigado, um abraço a todos.